Olá pessoal, sou Hugo Lourenço. Hoje então a gente vai falar sobre essa questão: como motivar pessoas na identificação de riscos. Então essa foi a pergunta, né? Questão de relacionando a motivação das pessoas com a identificação de riscos. Eu quero começar ampliando essa visão, né? Então a motivação não apenas, né, para a identificação de riscos, mas principalmente para as práticas de gestão de riscos. Então, ou seja, né, não é apenas identificar, a gente precisa fazer tudo o que precisa fazer. Né? Então a gente tem aí, né, independente da base que a pessoa goste, ou que ela atua, ou que a empresa pratica, que eu falo que de base, existem as práticas, por exemplo, do PMI, né, que a gente tem lá no Guia PMBOK, que a gente tem no Standard de Risco. Existe a prática de risco que tem lá na Axelos, existe a ISO 31000. Então, elas estão bem relacionadas, tá? Mas cada uma, né, tem a sua particularidade aí em relação a alguns contextos. E o que eu vou trazer aqui vai ser sempre baseado, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, na maioria das vezes baseado, né, nas práticas do PMI, né, baseado na certificação PMI RMP, Risk Management Professional, que é a certificação que eu possuo, a especialização que eu possuo em gestão de riscos. Então é uma coisa que eu adoro muito, gestão de riscos, eu gosto muito dessa certificação. Então é uma maneira também de eu compartilhar todo esse contexto aí. E então é o seguinte, eu pincelei algumas coisas aqui, alguns insights. E é claro, gente, tem muita coisa para fazer, muitas outras coisas que a gente pode considerar, outras práticas a gente pode agregar para isso. O próprio Management 3.0, a gente pode trazer algumas ideias, algumas práticas do Management 3.0 para trabalhar com essa questão da gestão de risco, para trabalhar com a questão, né, da motivação das pessoas, né, como apoio e tal. Mas quero pincelar algumas coisas importantes e interessantes aqui. Então, por exemplo, a gente precisa, né, uma sugestão, tudo que eu vou falar aqui, gente, deixa claro, não é certo ou errado. É um ponto de vista, né, que eu quero colaborar, o que eu colaboro nesse momento. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, amanhã eu conheci outra prática, ou eu pratico diferente em outro contexto e não deu certo, né? Então, com a visão de hoje, né, algumas coisas, é claro, não vamos nos limitar a isso aqui, né? É um mundo gigantesco, são várias opções, mas quero comentar umas coisas importantes. Então, investir tempo. Qual que é a ideia, né, de investir tempo? É o seguinte: não adianta a gente pensar que a gestão de riscos é apenas uma coisinha simples, né? Não é uma coisa simples, vai exigir tempo. Então a gente vai precisar que o nosso tempo seja investido no gerenciamento de risco, que o tempo das outras pessoas seja investido no gerenciamento de riscos. Gerenciamento de risco é uma coisa muito assim prática, é uma coisa que precisa ser prática, precisa ser empírica, precisa ter pragmatismo ali no meio, porque se ficar só no papel, na teoria, né, os riscos vão acontecer, né, a gestão de risco precisa de ação. Então a gente precisa de investir tempo de várias maneiras, ajudar a capacitar as pessoas correndo atrás disso, tendo essa proatividade também, ter os contatos com a gestão de riscos. Com isso, com a pessoa tendo contato, ela tendo esse tempo investido, né, ela pode começar a gostar ainda mais, a enxergar a maravilha a maravilha que eu vejo que é, por exemplo, a gestão de risco. Isso pode ser um fator para motivar a pessoa para o gerenciamento de riscos. E isso pode durar meses e meses, não é? A gente faz um treinamento hoje, né, 16 horas, 8 horas, uma semana de treinamento, e depois você tá lá fazendo gerenciamento de risco, todo mundo motivado. Não é isso. Então a gente precisa de
ficar ali praticando, ficar experimentando, ficar conhecendo, trocando ideia. Isso leva tempo, é ter a vivência, é ter o costume. E em muitos casos, por mais que esse é um assunto já antigo que eu falo assim, meu, gerenciamento de risco não é de agora. Então assim, por mais que a prática de gerenciamento de risco já está aí há anos, a pessoa, para ela ter o contato, para ela querer fazer, para ela gostar de fazer, para ela estar motivada com isso, não é do dia para a noite. É o tempo. Ela precisa estar praticando, vivenciando, fazendo, nem que seja poucas coisas, mas estar ali, né? O dia a dia, tendo alguma coisa ali para isso. Então isso aqui, a vivência vai ajudar a essa questão de motivação e atuar melhor com o gerenciamento de riscos. Sobre classe de estudo, né? Então assim, qual que é a ideia? Não ficar só no estudo, só ali numa sala de aula, ou só ali num grupo de estudo, ou só baseado em um curso. Pratique, faça um curso, faça uma capacitação, mas pratique isso, vivencie isso, busque essa vivência, por mais difícil que seja dentro da empresa, e eu falo isso de anos de experiência, assim, tentando praticar, e a cultura, né, o ambiente, o contexto não possibilita. Né? Aí é outro vídeo, outras coisas, a gente vai falar sobre isso aí. Mas isso é importante, praticar a gestão de risco fora dessa classe de estudo, ou seja, praticar a gestão de risco fora de um curso online ou de um curso presencial que você fez. Trazer para o dia a dia. Você está assistindo TV, viu uma notícia, poxa, já pensa ali, né, que riscos que poderia ter se é uma notícia de acidente, como que poderia ter mitigado. Tá? Isso aí é legal para treinar a mente, treinar a gente a se acostumar com o gerenciamento de risco. Isso é muito interessante, né? Então praticar a gestão de risco fora do meio de estudo e trazer para o dia a dia. Você tem um compromisso, pensa nos riscos, pensa como mitigar, pensa nas ações, tal. Então, e a gente já faz isso no dia a dia, né? Às vezes de forma inconsciente, involuntária, a gente já faz a gestão de risco de várias coisas. Mas é isso que é legal, trazer para o racional e trazer, né, racional trazer para a mente a parte racional, não só no subconsciente, e fazer acontecer, vivenciando, estar com gerenciamento de risco o tempo todo, né, que é a continuidade do que eu estou falando aqui. Então, o tempo todo a gente pode estar com gerenciamento de risco, e com isso vai entrando na veia, vai entrando na veia, vai entrando na veia, até ficar ali no seu DNA. Quanto mais contato a gente tem, maior a probabilidade de aumentar essa motivação. E isso aqui, ó, ler, ouvir e pensar. Então leia sobre gerenciamento de risco, ouça sobre gerenciamento de risco, pense sobre gerenciamento de risco, troque ideia, dissemine, troca uma figurinha com o outro ali, pratica aqui no cantinho, mesmo que não se tenha um processo formal na empresa, faz aqui no cantinho. Tudo isso vai ajudar a isso entrar mais no seu contexto. Porque o gerenciamento de risco não é capítulo 1, 2 e 3. Não é a gente apenas pegar o livro lá, capítulo 1 de risco, capítulo 2 de risco, capítulo 3 de risco, capítulo 4 de risco, pronto, já li o livro inteiro, beleza, já posso gerenciar. Não é assim. Não é assim, gente. Então, exige também soft skills, né? Não é só a técnica, exige soft skill para a gente trabalhar com risco, para a gente gerenciar risco. Exige uma habilidade humana da gente pensar em risco, da gente pensar em risco de forma adequada. Essa é a minha crença, tá? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Não é simplesmente sentar, escrever e pronto. Às vezes na sua escrita ela não fica boa. Então, falando aqui de identificação de risco, né? Então, a gente precisa ter, a gente entende, compreende o cenário, e a gente precisa ter a capacidade, né? Isso já é uma competência humana, a capacidade de pegar esse entendimento, essa compreensão e botar no papel, né? No caso, botar num português estruturado, legal, que você realmente vai passar a mensagem para a pessoa ali, né? Ou seja uma figura, dependendo da prática que você está fazendo, né? Ou se é visual, alguma escrita visual, tanto faz. Mas isso é muito importante. E sempre falar com as pessoas fala com as pessoas sobre gestão de riscos, né? Troca figurinha, comente, pega, né, a gente está aí num momento de pandemia, olha só o que a pandemia gerou de riscos e oportunidades, né?
E também o seguinte, faça gerenciamento de riscos se você gosta. Então assim, não adianta, se você não curte, se não é sua praia, você não vai estar motivado. Então a gente precisa gostar do assunto. Não é só o assunto teórico. O gerenciamento de risco é muito action, é proatividade, é análise, é pensar, é gastar o fósforo aí do cérebro, aí, é queimar mesmo os neurônios. Então a gestão de risco é uma coisa ativa, ele não para, é frenético o negócio. Então se você não gosta de coisas assim, a gestão de risco não é para você, ou não é para a pessoa que é assim. Então você precisa gostar de fazer, executar a proatividade, de estar no rumo, mudou, vamos analisar as coisas, vamos investigar, vamos pensar, vamos usar técnica ali, vamos falar com os stakeholders, com as pessoas, e é isso importante. Gestão de risco é atuar com as pessoas também. Né? Então não existe uma gestão de riscos ficando só ali na planilha Excel, no seu cantinho. Não, a gente precisa lidar com as pessoas, é claro. Né? Aí vai nas questões de comunicação. Presencial é muito melhor, mas não tem problema se for remoto. O importante é acessar as pessoas, a gente trabalhar da forma adequada e aí usa as técnicas necessárias para isso. E olha só que interessante, a própria comunicação, os canais de comunicações pode ser, né, uma fonte de risco para o contexto. Às vezes você vai falar de risco com uma pessoa, presencialmente ela pode entender melhor, entender mais, aceitar mais o gerenciamento de riscos. Onde que remotamente tem alguma coisa ali no contexto, seja ruído, seja expectativa e tal, que ela não vai pegar bem aquela mensagem. Né? Então isso é muito interessante. Mas isso aqui é certo, se você não gosta de atividades de gestão ou não gosta de ser proativo ou não gosta de controlar algumas coisas, o controlar que eu falo, gente, por favor, não é comando e controle, isso aí é outra coisa, é outra história. O controlar no sentido de apoiar a gestão, é monitoramento e controle de alguma ação, de alguma atividade, né, de alguma data. E isso é gestão de risco, a gente monitorar e controlar o que está ali na gestão de riscos. Então, se você não gosta disso, você não vai ficar motivado para o gerenciamento de risco. Então isso é um fato. Questão do ambiente. É importante a gente ter no nosso contexto, quando eu falo contexto, pode ser projeto, produto, uma demanda específica, um spike, qualquer coisa. Então, o seu ambiente, o seu contexto precisa estar configurado para trabalhar com a gestão de riscos. Então assim, e nesse ambiente está muito forte a questão de cultural também. Então, se tem problemas ali na cultura, né, sobre essa questão de gostar ou valorizar a gestão de riscos, se o ambiente não está favorável, se você não tem ferramentas, né, para fazer uma gestão de risco, se você não tem, e ferramenta que eu falo não é questão de automação não, gente, nem que seja uma planilha Excel. Às vezes eu já tive situações que eu não tinha um Office para fazer a gestão de risco. Tinha lá o software livre lá e, era difícil, porque precisava trocar, né, arquivos com o cliente tinha Office, aí dava inconsistência, né, quando ia converter de um formato para o outro dava problema, e, pelo amor de Deus. Então assim, o ambiente, o contexto precisa estar favorável à gestão de riscos. E isso influencia muito, o ambiente influencia demais. Então a gente tem que configurar o ambiente, configurar ferramentas, e aí vem também em relação às pessoas, atuar com as pessoas, para a gente ter esse ambiente adequado. Esse ambiente vai ser tema futuro também, a gente fala mais depois. E aquele negócio, a gestão de risco é caro. É caro atuar com a gestão de risco, gente. Gasta muito, usa muito esforço. Exige muito das pessoas, é dedicação, é tempo. Então, dependendo do projeto, do produto, da situação, né? Aí beleza, a gente está com a gestão de risco assim, ó, no monitoramento e controle assim, ó, de boa, né? Tranquilo. Dependendo, a gente vai estar assim, ó, monitorando, controlando, identificando, analisando, monitorando, controlando, tomando ação, vamos lá. Então, e a gente sabe que a maioria das vezes a gente vai estar numa velocidade muito mais acelerada ali. E é caro fazer isso. Então, numa hora de problema e que o projeto está pegando ali, né?
as pessoas tendem a não fazer a gestão de risco, tendem a não tomar as ações, a não analisar as coisas. E isso é ruim, né? E isso não vai motivar as pessoas a tomar com riscos. A partir do momento que a gente... que eu vejo que já aconteceu bastante, né? A partir do momento que a gente está iniciando um projeto ou um produto, senta todo mundo lá, beleza, gente, esse aqui é o plano para a gente iniciar o risco, né? Tá aqui bonitinho, vamos fazer assim, usar essas ferramentas, usar esse software, beleza. Mas na hora que começa a pegar, na execução, principalmente, essas coisas são deixadas de lado, né? Quantas vezes as pessoas já não ficaram desmotivadas para falar, poxa, a gente fez um trabalho legal, a gente identificou o risco legal e agora a gente não está conseguindo dar conta das ações, a gente não está conseguindo tomar as ações, a planilha está lá desatualizada, o software está lá desatualizado, a gente não andou mais com aquilo. Então assim, a falta do uso, e isso influencia muito o ambiente, a falta do uso e da prática de gestão de risco é um fator de desmotivação, né, com as pessoas. Que daí ela vai chegar no outro projeto, isso aí, meu, isso aí é piada, nem vamos investir em gestão de risco porque a gente não faz mesmo, né? Pra que fazer? Então isso acontece, né? E é caro, então, voltando aqui, né, é caro no seguinte sentido, vai demandar horas e de várias pessoas para isso. Mas infelizmente, alguns gestores, algumas empresas não querem ver isso. Então assim, não quer ver que a gente tem que, exemplo, em uma semana, 30 horas gastas de X pessoas, né, somaram 30 horas somando essas pessoas, tivemos nessa semana aqui, né, na semana 30 horas de consumo com riscos. Nossa, isso aí para muita gente é um absurdo. Mas as pessoas não analisam o retorno em relação a isso, né? Então por isso que a gente precisa ter o gerenciamento de risco profissional, né? O gerenciamento de risco profissional que eu falo é justamente a gente fazer o que precisa ser feito, né? Conforme o que a gente tem. Aí no caso eu falo conforme as práticas da certificação ARMP, um exemplo, né? Então a gente tem uma referência e é isso que eu compartilho com vocês. A gente praticando essa referência, a gente está aumentando a probabilidade de sermos o mais profissional possível, mais profissionais possíveis em termos do gerenciamento de riscos. E isso tende a aumentar a nossa probabilidade de sucesso. Então é caro, porque várias pessoas vão estar ali e as empresas não querem ver esse custo. E aí o que acontece? Não coloca esse custo, né, no planejamento, no orçamento. Mas só que isso vai ser pago de outra maneira, vai ser pago com problemas, vai ser pago com desperdícios e assim por diante, né? Então é caro, mas vale a pena, gente. É isso que eu quero mostrar, né, sempre para vocês, compartilhar, né, com vocês. E o gerenciamento de riscos, ele é o centro de atenção, porque pensa o seguinte: se a gente não gerenciar riscos de um contexto, né, vamos falar assim, de um produto, isso vai aumentar a probabilidade de dar problema nesse produto, vai aumentar as ameaças. Se a gente não gerenciar riscos, né, de um escopo, vai aumentar a probabilidade de ter ameaças no escopo. Se a gente não gerenciar riscos de um roadmap, de um cronograma, né, de um time box, o que pode acontecer ali de ameaça, vai aumentar a probabilidade de ameaça nesse contexto. Então, sempre, gente, o gerenciamento de risco é atenção nesse sentido. A gente precisa dar atenção no gerenciamento de risco, porque é essa atenção dada ao gerenciamento de risco que vai influenciar as outras coisas. Vai influenciar uma repriorização de backlog, vai influenciar uma exclusão de uma atividade, um cronograma e assim por diante. E assim, fazer sempre, toda hora, todo momento, voltando ao que eu já tinha falado aqui no começo, né? É vivenciar, é fazer toda hora, é fazer sempre essa questão do gerenciamento de riscos. E através de qualquer meio, né? A gente não pode ficar limitado a um template, a gente não pode ficar limitado a uma ferramenta. Então é muito mais ação, proatividade. E esse é o desafio, porque geralmente em alguns... A gente pode ter nas empresas alguma dificuldade, né? Justamente pela empresa ou outras pessoas não valorizarem o gerenciamento de riscos. Então a gente não vai ter um ambiente
favorável, a gente não vai ter os meios adequados para fazer isso, mas sim, a gente pode usar os meios para motivar as pessoas, que é compartilhando resultados da gestão de risco, compartilhando informações legais sobre gerenciamento de riscos, compartilhando também os problemas que você está tendo, as dificuldades, porque às vezes a pessoa vem, te ajuda, e como ela te ajudou a solucionar aquela questão do gerenciamento de risco, às vezes ela se motiva com isso. Então assim, às vezes ela está ali apagada, mas a partir do momento que ela te ajudou na gestão de risco, ela fala, poxa, que legal, eu gostei disso, ela está experimentando, é tudo isso que a gente falou aqui. Então tudo isso vai ajudar, vai influenciar. Então, gente, são alguns contextos, algumas coisas, e que é claro, tem N outras, né, que são algumas, e o que eu quero compartilhar, né, nessa parte final aqui do vídeo é o seguinte: sempre vamos focar nos resultados. Como é que a gente comprova o resultado do gerenciamento de risco? Através de redução das ameaças e aumento das oportunidades. O que quer dizer isso? Redução das ameaças. Poxa, a gente está conseguindo evitar risco, a gente está conseguindo diminuir a probabilidade de ocorrência, diminuir os impactos dos riscos. Isso é legal, isso é bom. Por mais que o risco aconteça, a gente consiga diminuir, porque poderia ser pior ainda, né? E aumentar as oportunidades. A gente conseguiu, nós conseguimos entregar mais rápido, entregar com uma qualidade maior, melhor, uma cobertura de código, né, mais aderente, mais satisfatória. Então isso são oportunidades que a gente pode trabalhar para conquistar, para chegar nesses resultados. E aí tem outras coisas que a gente pode falar para frente. E uma visão interessante de mostrar o valor do gerenciamento de risco é justamente isso. O valor do gerenciamento de risco é os resultados do gerenciamento de risco menos os custos. Simples assim. Então isso aqui já é também uma grande motivação para a gente atuar com o gerenciamento de riscos, né? Não só com a identificação, mas com todas as práticas que a gente tem dentro do gerenciamento de riscos. Então, resultado do gerenciamento de riscos menos os custos para a gente fazer esse gerenciamento. Então, se o resultado é maior que o custo, beleza, e dessa maneira a gente pode justificar o investimento, né, no gerenciamento de riscos. E como fazer isso, né? Como fazer um gerenciamento de risco legal, como trabalhar legal, como fazer, como chegar, né, nessas informações aqui. Aí eu sugiro, né, compartilho com vocês um curso introdutório, né, que dá uma visão de gerenciamento de riscos, algumas coisas, algumas práticas interessantes, e principalmente o gerenciamento de riscos na vibe ágil, mesmo que o contexto não seja ágil. Então, que é o meu framework, o FAR, Framework Ágil para Gerenciamento de Riscos. Então, nesse framework, a ideia é trabalhar de forma ágil, trabalhar com gerenciamento de riscos na vibe ágil, e o contexto tanto faz. Então a gente consegue trabalhar, né, com essa vibe ágil de gerenciamento de riscos em um contexto preditivo e num contexto ágil. Independente se você usa sprint, independente se você usa Kanban, independente se você usa qualquer outra coisa, independente se é escalado ou não. Então o FAR, ele consegue plugar em qualquer situação, em qualquer lugar. Isso é muito legal. Então eu vou deixar aqui em algum lugar aqui na descrição tal, um link para vocês conhecerem ele. Estou à disposição também, pode falar comigo para tirar dúvidas, questões. Então tem um framework que ele ajuda a entender todo esse contexto, ele ajuda a mostrar como chegar nesse valor, nesse resultado aqui, como mostrar isso. E também, né, estou iniciando agora essa formação em gerenciamento de projetos. Então é um trabalho que, vai ser muito legal. Estou começando, fazendo com calma, com dedicação, com todo amor, carinho, porque eu gosto mesmo disso. E essa formação ela vai englobar não só o que a gente tem de hard skill em gerenciamento de projetos, mas também trazer um pouco ali de soft skill para as coisas que a gente precisa. E também, mostrar que a gente consegue trabalhar com a gestão de riscos tanto, né, no ambiente ágil e no ambiente que não é ágil. Então conheça o FAR, aqui você vai ter uma ideia sobre essa questão de como trabalhar com risco na agilidade, e aqui na formação vai ser uma formação que logo vou lançar. Vou fazer o convite para as pessoas participarem, e conto aí com participação, porque quanto mais pessoas participar, mais a gente vai ter insumo, debates, etc., exemplos, e vai poder trocar muita figurinha e chegar em resultados interessantes ali. Tá bom, gente? Então, encerro aqui esse primeiro vídeo
Então a pergunta era: como motivar pessoas na identificação, né, para identificar riscos? E eu respondi de uma forma ampla para falar, né, que a motivação não só na identificação, mas em todo o gerenciamento de riscos. A identificação, na análise, né, nas atuações, nas resoluções, no monitoramento, nos reportes, é tudo. Tá? Então tudo isso aqui foi para falar um pouquinho sobre a motivação. Espero que esse próprio vídeo seja uma motivação, né, para você embarcar na gestão de risco, caso você ainda não embarcou, ou se você já está lá, para impulsionar ainda mais isso, né? E conte comigo para tudo que precisar, tudo que puder sobre gerenciamento de risco, outras questões, a gente troca figurinha. Agradeço muito a atenção, muito obrigado, até mais.